Bom, como nós vimos, a classe de VO, né, ela herda de TVO. E TVO está dentro da Unity VO. Então nós vamos analisar agora esse VO aqui. Assim como no PAF, né, os VOs também herdam de TVO, tá? Mas esse VO aqui não é igual ao do PAF, ok? Assim como no do PAF, ele tem um construtor. Esse construtor simplesmente herda do construtor padrão, né, do pai dele. Daí eu tenho aqui um toJSON, que retorna um JSON Object, que está devidamente implementado aqui, ó, tá? E não está implementado lá no PAF. Aqui ele está devidamente implementado, tá? O que é que faz esse toJSON? Ora, ele vai carregar o arquivo XML e a partir do objeto em questão, né, que é o objeto que está sendo trabalhado naquele momento, no caso da tela produto vai ser o produto VO, ele vai navegar pelos dados desse produto, né, pelos dados desse objeto, e vai montar aqui um objeto JSON. Tá, como é que ele vai fazer isso? Olha, veja que o meu result é um JSON Object. Daí logo aqui eu crio um JSON Object e limpo esse objeto, tá? Posteriormente, depois que eu carrego o arquivo XML, né, eu passo aqui um laço no arquivo XML. Se for property, eu pego logo o name e o column. Em name eu seto o nome da propriedade, em column eu seto o nome do campo, tá? Daí eu vou verificar aqui qual é o tipo, né, o tipo de propriedade, ok? Se for inteiro, aí eu vou adicionar no result o nome do campo e o valor da propriedade. Se for string, eu adiciono o nome do campo e o valor da propriedade. Tá? Então eu vou adicionando em result. Como assim adicionando em result? Porque result é um objeto JSON, né? Lembrando que result aqui, ó, é um objeto JSON. Tá? Então quando eu chamo o método add, ele já coloca lá a chavezinha para mim, né, a vírgula e tudo mais, ele já formata de acordo com o esperado no objeto JSON, né? E aqui temporariamente, no caso do ID, ele está comentado. Vamos ver quais são os problemas em relação a isso. Por que isso daqui está comentado, tá? No início, eu passo o decimal separator para ponto. No final, eu passo o decimal separator para vírgula, para eu não ter problemas em relação a isso daqui quando o dado ele foi inserido lá no servidor, né? Já o toJSON string, esse daqui ele é feito da mesma forma como lá no PAF. Tá? Ele apenas vai utilizar o JSON streamer, né, para serializar o JSON, tá? E retornar esse JSON no formato string. Tranquilo? Nós também vamos utilizar ele aqui na retaguarda em determinado momento. Bom, então por que que nesse caso aqui do JSON Object eu também não utilizei o JSON Streamer e no lugar de chamar o Object JSON String eu chamei o Object JSON. Poderia ter feito isso? Poderia, mas o problema é o seguinte: se eu serializasse dessa forma aqui, o objeto ele seria serializado com o nome das propriedades, ó. ID Tribute CMS Custom Cab, tá? Se nós viermos aqui no PAF, já que o PAF ele com o esquema da integração salva os arquivos em formato JSON, né? Você vai ver, ó, que os campos ele salva com o nome das propriedades, né? Então quando eu for desserializar isso daí, converter de novo para um objeto Pascal, ele já vai carregar as propriedades sem problemas nenhum, tá bom? Daí, em relação aqui à retaguarda, né? Se eu fizesse essa serialização, quando eu passasse esse objeto lá para o Brook, ia dar problema, né? Porque como é que o Brook ele trabalha? Ele trabalha com o nome da tabela e o nome dos campos, tá? Então, o objeto JSON que eu tenho que mandar para o Brook, ele tem que ir com o nome dos campos, com esses nomes aqui, ó. Legal? Ele vai saber que é a tabela produto por causa do pattern lá do padrão que eu vou montar, né? Mas o objeto ele precisa ir com o nome dos campos, só vai funcionar se for assim. Por essa razão, eu não poderia aqui no meu VO
utilizar o JSON Streamer, né? Porque o JSON Streamer ele é rápido, né? Via RTTI também lá por dentro dele, ele vai converter o objeto para JSON, mas ele vai converter com as properties aqui, com as propriedades, e aí não vai servir aqui para o nosso caso, tá bom? Por isso que nós tivemos que implementar esse toJSON aqui, né? Tivemos que realizar essa implementação para que ele salvasse o objeto com esses campos aqui. E aí nós não teremos problemas lá em relação ao Brook, tá? Quando nós formos inserir, né, trabalhar com o nosso objeto. Tranquilo? Esse é então o nosso VO, e essa é a diferença entre ele e o VO que é utilizado lá pelo PAF-SF.